quem que de esquerda está inelegível? Dá o nome de 3 aí. Quando eu detecto um militante, uma extrema imprensa, de qualquer lado que seja, eu não vou dar um segundo de trégua. Eu acho que me chamar de Padre Kelmo pode ser uma honra, né? Porque a gente tá cheio de demônio e a gente tem que exorcizar esse país, principalmente o PT. Tenha calma com os meus colegas, viu? Você tá muito afoito com meus colegas. Não nada, eu preciso de ser visto. E quem é água de chuchu, ninguém nem comenta. É um monte de água de chuchu aí que ninguém nem fala o nome. Não, a entrevista foi boa, mas poderia ser melhor. Você pegou leve demais com o cara. Pegou leve? Foi. Com o Pablo Marçal? Entrevista de compadre da... Aí, sucedido. Você parecia um fã do lado de um ídolo. Peraí, calma. Marçal, você disse que ninguém vai deixar você ser presidente da República porque todo mundo tá perseguindo. O TSE também não vai deixar porque os ministros, eles estão com 2 situações, né? 2 processos seus lá na gaveta, né? Para ser pautado. O primeiro processo é o que você recorreu do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que você perdeu por 4-3, tiveram 3 votos, inclusive, a seu favor, por conta de um possível crime eleitoral na disputa da Prefeitura de São Paulo, e tem um outro que é o registro de candidatura que o TSE vai justamente decidir. O que é que você espera dessas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, Marçal? Eu espero que o judiciário tem 15 mil juízes, né? Eu espero encontrar homens e mulheres justas com as canetas nas mãos. Se tiver um homem ou uma mulher justa, olhar a materialidade não tem, né? Do que foi colocado como inelegível. E aí tem uma dúvida, né? Que eu, como cidadão, gostaria de fazer. Quem que de esquerda está inelegível? Dá o nome de 3 aí. Agora, da direita tem 30. Isso é um negócio absurdo. Eu creio que o Deus vivo vai prover isso. Só de estar aqui até agora já é um milagre. Estou vivendo um dia de cada vez. Não estou para fazer palhaçada. Só que o problema é que esses caras não conseguem me controlar, né? Agora, eu acredito de verdade que tem pessoas justas, completamente justas, para decidir esse caso. E eu não tenho nenhum pingo de ansiedade. Eu penso que isso vai cair nas mãos certas e um juiz justo vai me liberar para concorrer na urna. Tenho certeza disso. Para quem não sabe, Marçal, ele disputou a prefeitura. Aliás, para quem não sabe não, o país inteiro sabe. Marçal disputou a prefeitura de São Paulo em 2024. Houve um processo eleitoral, não é isso, Marçal? Por conta de um campeonato de cortes que você teria promovido. E aí, segundo a Justiça Eleitoral... Antes da eleição, né? E aí a perseguição do PSB, da Tabata, que começou a criar essa coisa toda aí. E aí, segundo a Justiça Eleitoral, naquele período, Marçal teria utilizado esse campeonato para se beneficiar durante o processo eleitoral, abuso de uso de meios de comunicação. Houve a condenação. Então, certo. Mas houve justamente a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 4-3. Você perde, e aí, claro, pela lei da ficha limpa, que vem desde 2009, qualquer condenação por um colegiado, seja justiça comum, o Tribunal de Justiça, ou seja, a Justiça Eleitoral, o indivíduo fica inelegível. E aí, claro, você recorreu no TSE, não é isso? O Lula teve condenações em todas as esferas e pela lei da ficha limpa ele também não podia ter concorrido. O Lula, inclusive, deu uma ação que ficou preso, né, lá em 2018. Ele foi condenado em segunda instância, ficou inelegível. Aí depois foi descondenado. Isso é fato. Ele não tem absolvição, ele também não poderia, pela lei da ficha limpa. Mesmo saindo da cadeia, ele não poderia concorrer, tá? Sim. Ou seja, a lei da ficha limpa não aplica para ele. Você está certíssimo. Sim, eu sou juiz, você está correto. E aí, claro, tem 2 situações. Marçal estava afiliado ao PRTB durante esse período todo. Quando chegou no prazo final, né, Marçal? De filiação partidária, você ia para o União Brasil. Decidiu não disputar a Câmara Federal e permaneceu no PRTB, não é isso? Eu fui para a União, depois que eu percebi que eles não iriam me lançar por causa dos acordos, eu já procurei no começo de abril para voltar para o PRTB. Como o presidente não tinha senhas, não deu para fazer, por isso que foi feito nessa data. E aí tem justamente agora uma liminar que torna você filiado ao PRTB, né? Me explique melhor essa liminar, como foi isso? A liminar do juiz de Santana de Parnaíba, porque ele reconheceu, dando
A gente estava no último momento. E o porquê do último momento? Por causa que a gente conseguiu eliminar, senão não daria para fazer. E todo o sistema político estava pressionando para todo lado para eu não sair. Isso é uma surpresa para o povo mesmo e para todo mundo. Tem gente que fala que a minha candidatura é de algum lugar, ninguém viu, todo mundo ficou surpreendido com isso. E eu espero que seja o milagre dessa eleição, tá? Porque eu estou aqui para guerrear. Na sua avaliação, o presidente Lula fez algo positivo nesses 4 anos, Marcelo? Óbvio. Claro que ele fez algo positivo. Fez muita propaganda, investiu em muita empresa de marketing. Ele foi aí no Nordeste, eu não sei em qual estado que ele chegou aí para entregar uma obra, colocar um container. Ele faz muita coisa boa, ele conversa muito, ele conta muita história. Foi na Paraíba. Na Paraíba, obrigado. Ele conta muita história, ele é um cara que faz todo mundo rir, sentir raiva ao mesmo tempo. Ele faz muita coisa boa pelo brasileiro, ele ocupa o brasileiro, a mente do brasileiro, falando que traficante é vítima do usuário. Ele é o stand-up, assim, então ele fez uma coisa boa, pelo menos o brasileiro tá ferrado, mas tá rindo. Então, acho que ele fez muita coisa boa, e essas coisas boas não tem como negar, né? Colocou muita gente incompetente, né? Que é uma coisa boa para o PT, dar emprego para quem é incompetente. Ele tem usado essa máquina para prejudicar muita gente, mas a coisa boa é para todo mundo que é aliado dele. Tem muita coisa boa que ele fez, agora depende de qual patamar da realidade a pessoa está, né? Segundo dados da CNC, o endividamento das famílias brasileiras atingiu o patamar recorde de 82% da população, nível inclusive maior da série histórica, né? O maior nível da série histórica. E aí, quais são os principais pontos, as principais propostas, ideias para mudar essa realidade chegando na presidência, Marçal? O Partido dos Trabalhadores fez de tudo para não ser aprovado no currículo base do ensino público a educação financeira como obrigatória. Se você educa um povo financeiramente, esse povo não vai ficar endividado. Se você é alguém que cria subsídio para as pessoas produzirem, as famílias não ficarão endividadas. Se você é alguém que quer resolver problema não só criando esses movimentos sociais, de novo, não vou fazer isso. Se eu invisto em infraestrutura, eu tenho mais oportunidade para as pessoas. Se eu desburocratizo a legislação, principalmente trabalhista, eu não deixo nenhum emprego embora. Se eu invisto em tecnologia, eu faço com que novos parques industriais tecnológicos sejam criados para, de novo, fazer o quê? Fazer com que a economia volte a ser pujante. Então eu preciso de infraestrutura, matriz energética, eu preciso de diminuição de imposto. Eu não estou entendendo nada. As pessoas ficam só brigando no nome de política e não tinha que juntar todos nós contra esse tanto de imposto. Ô Marçal, na sua avaliação, esse endividamento das famílias, que é o maior nível da série histórica, 82%, tem relação direta com as bets? Porque tem muita gente viciada em bet aí, perdendo tudo. O endividamento antes das bets estava em 77%. Então, acredito que esse crescimento acentuado tem ligação sim, mas tem ligação com essa eucaristia, né, com essa falta de comida no prato. Por exemplo, se o brasileiro aprendesse a ser investidor, ele não ia ser apostador. Nos Estados Unidos, 55% do povo americano é investidor. Na Europa, 73%. E no Brasil, 2%. Então, 2% do Brasil sendo investidor significa que 98% está para o outro lado. Agora, não é só a Bet, porque é o maior rombo da história do endividamento em relação ao PIB. Nós estamos com 81,6% de endividamento em relação ao PIB. Quando o Lula entrou era 800 bilhões, agora está 10 trilhões. Vocês têm noção do que é isso? Com toda a convicção que Bet ajudou a reforçar, mas o governo está cercando a pessoa. É como se estivesse lá na prisão, o Secote que eu Você é a favor das bets, Marçal? Lógico que não. Se esse negócio um dia for discutido para ser amadurecido no Brasil, tem que ser como nos Estados Unidos. Tem que ter lugares onde a pessoa tem que ir para jogar. Não faz sentido nenhum. Está infestado esse negócio. Isso vai criar uma dependência pior que a do celular. O celular já é uma das coisas mais que está produzindo emburrecimento. Você imagina que um partido tem militado para as pessoas não comer proteína, para elas ficarem mais fracas. Vai ouvir nisso. Se quisesse acabar com o problema da fome, já tinha acabado. Como? Produção. Tem que dar produção. Se você coloca algo
que era para te auxiliar, mas na verdade é para te sequestrar, te proibindo de ter uma renda alternativa, eu estou fazendo você ficar mais pobre. Não tem patrimônio, as pessoas estão parcelando pizza no iFood, 1 milhão de compras desse jeito foram parceladas. Imagina uma pessoa usando o cartão de crédito parcelando uma pizza. Acabou a esperança dessa pessoa. Ela está vivendo por um dia só. Ô Marçal, veja, o Brasil ele apresenta um crescimento moderado do PIB em torno de 1,8% a 2% ao ano. Uma taxa básica aí de juros Selic de 14% ao ano. Uma inflação acumulada em 4,44% em 12 meses. E a taxa de desemprego em patamar baixo, de aproximadamente 5,4%. Qual a sua avaliação diante desses índices? Primeiro, se você exclui o pessoal que está no Bolsa Família do quadro de desempregados, você criou a maior maquiagem da história, né? Na verdade, tem 50 milhões de desempregados. Você tem uma noção, no meio de uma pandemia, Bolsonaro tinha crescimento maior do que o Lula em dias de paz e sem guerra. É um negócio absurdo. Empresas como o Correio davam superávit. O governo, pela primeira vez na década, deu superávit. Os de hoje, tudo é negativo. Eu não sei se é para honrar a cor do Partido dos Trabalhadores, mas tudo opera no vermelho. Não é possível que esse povo é incompetente. O que esse povo está fazendo com o dinheiro? 3 trilhões de impostos ainda vai dar 100 bilhões de rombo de déficit na questão fiscal? Não faz sentido. Então, assim, se o brasileiro não acordar da hipnose que ele está, a gente perdeu a esperança, o povo perdeu a esperança. Já são 20 anos, nós estamos falando de 2 décadas. E esse governo tem coragem de pegar o microfone e falar: o Brasil está desse jeito porque ninguém... Mas tem 20 anos que vocês estão aí. Me admira uma pessoa falar que alguém precisa de mais 4 anos para corrigir alguma coisa que... Ô Marçal, e se Lula for reeleito, você perde totalmente a esperança no Brasil? Não, cara, vou ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde e trabalhar dobrado. Mas para não ter que sair louco, eu prefiro investir energia e convocar o povo brasileiro. Não é para sair para rua, não. É para ficar com o celular na mão, indo para cima, engajando. É para ajudar, é para fazer o que precisa ser feito. Então... Está aqui um cidadão indignado, sem dinheiro público, não tem fundão eleitoral. Os Estados Unidos gastam 19 milhões de fundo eleitoral, o Brasil gasta 5 bilhões. Pelo amor de Deus, não é possível. 5 bilhões. Eu não vou usar a rádio, eu não vou usar a televisão, porque não tem espaço, meu partido não tem coligação. Eu, Deus e o povo. E um celular na mão, pô. Vocês tinham que olhar e falar: cara, como é que esse cara vai conseguir? Eu mostrei para vocês que eu tenho viabilidade na eleição da Prefeitura de São Paulo. A dívida bruta do governo federal, geral, e todas as prefeituras e governos estaduais, a dívida pública no geralzão no país, 81,9% do PIB em meados agora de 2026. Então chegando aí a aproximadamente 10 trilhões de reais. Tem como pagar essa dívida? A dívida é o seguinte: tem dívida de alavancagem que você faz para crescer e tem dívida de consumo. O que faz da inflação? Quando a produção vai ficando menor, o governo começa a gastar demais. Está na fórmula do PIB isso. O governo gastando demais para tampar o buraco, põe mais imposto vai parar tudo no país. Vai parar a logística, vai ter fuga de capital, ninguém vai investir mais, aí começa a ter uma quebradeira. Eu estou vendo essa retração nesses últimos 4 anos. A gente usa esse tripé antes de 2000, né, desde 99, que é o câmbio flutuante, a meta fiscal e a meta de inflação. Na meta fiscal, dá para ver que o Lula vai arrebentar ela. A meta de inflação, não adianta tentar maquiar, mas a gente está com o maior índice de Selic, que é uma taxa intercambial entre os bancos, né? O que acontece? Se eu não entrar fazendo cortes em coisas que são despesas, eu vou tirar dinheiro de despesa e colocar dinheiro onde? Em custo. O brasileiro comum entender a diferença de uma coisa para outra. Lembra que despesa é igual unha. Cresce toda semana, tem que cortar. Custo é aquilo que faz você prosperar. Então, se você tem um valor depositado em custo, aquilo vai retornar multiplicado. Então, o custo gera crescimento. O problema não é ter uma dívida, o problema é número 1, arrolar essa dívida, ou gerar mais receita, ou não cortar despesa.
É uma fórmula básica que todo mundo deveria aprender. Sim. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte: esse modelo que a gente adota desde 99 não está ruim, mas nos primeiros 100 dias nós precisamos mirar o Brasil em 2050. O que já vai deixar de existir? Esse tanto de companheirada. Por que tem que trocar o governo? Porque só de trocar o governo, cara, você já vai tirar um monte de gente incompetente. Nós temos que fazer unificações de sistemas. Por exemplo, a gente não tem unificação de sistemas no SUS, onde tem lugares onde medicamento é perdido. Nós temos que fazer um pente fino em despesa que tem no país, em fraudes que tem no país. E simplesmente, para não ser engolido pela dívida, nós precisamos de austeridade sem diminuição de direito social. E o que o governo for fazer, mais uma linha de saída de dinheiro, tem que ser para custo e não para despesa. Então, por exemplo, espere o Bolsa Esporte. Presta atenção nisso aqui. Se eu invisto no Bolsa Esporte para o seu filho começa a praticar esporte, isso vai moldar a mentalidade dele, ele vai ser uma pessoa mais produtiva, porque esporte vai moldando o caráter. Se eu invisto em Bolsa Campeão, ele vai lutar para ser um campeão. Toda nação que é poderosa, metade da população é esportista. Você vai ver os Estados Unidos, a China, essas nações estão virando esportistas. Sim, exatamente. Ou seja, se eu aplico nisso, eu estou fazendo o desenvolvimento acontecer. Eu vou colocar à disposição de todo mundo, ninguém, tá, do Bolsa Família precisa ficar com nenhum pingo de medo, porque nós não vamos ter regressão em direito, nós vamos ter progressão. Eu vou perguntar para alguém de Bolsa Família, você quer ganhar esse valor sendo proibido de prosperar ou você quer trocar isso por um imóvel? Você quer ter um imóvel para você prosperar? Você quer um terreno para você construir? E aí algumas pessoas vão aderir a isso. Então eu vou criar caminhos para fazer as pessoas pegarem recurso para crescer, não para ficarem presas. No governo anterior, você podia ter renda alternativa e ganhar o Bolsa Família. Nesse primeiro dia, proibido. É um sequestro emocional isso. A pessoa está sendo guiada pelo intestino. É que eu falei, parece que vocês estão no secote. Parece que vocês estão no presídio proibido de comer proteína. A turma pergunta se ele fez procedimento estético, por que do bigode. Você se incomoda com essas perguntas, Marcelo? Não, jamais. Qualquer pessoa minimamente educada que fizer perguntas, pode perguntar o que quiser, eu vou responder. Agora, quando eu detecto um militante, uma extrema imprensa, de qualquer lado que seja, eu não vou dar um segundo de trégua. Eu não me irrito com nada, não. Eu tenho inteligência emocional. Agora, como eu não tenho... Aqui não tem militância, não, viu? Nem esquerda, nem direita, viu? No nosso vídeo vai sair assim, eu já criei um selo. Selo de excelência de jornalismo. Vou colocar você lá desse jeito. Qualquer pessoa que for respeitosa pode Muito obrigado. Pode perguntar do que quiser. Mas vamos lá, Marcelo. A gente falou sobre economia, agradeço o reconhecimento ao nosso trabalho, mas vamos falar das polêmicas, porque ontem, no final da tarde, o Ministério Público Eleitoral pediu para que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, rejeite o seu registro de candidatura. Como é que o senhor reage diante desse parecer do MPE? É uma briga de um ex-dirigente do partido que acionou o Ministério Público Eleitoral e está tudo bem, a gente vai recorrer ainda. Enquanto tiver justiça, direito, ampla defesa e direito ao contraditório, isso não mudou em absolutamente nada para mim. Respeito completamente a posição do Ministério Público. Eu sei de onde partiu o pedido Marcelo, até o fim. Veja, o TSE tem 2 processos seus lá para serem julgados. O primeiro processo, que é aquele que você recorreu, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por conta... Ainda no TRE. Tá no TRE ainda? Não subiu não. Não subiu para o TSE. Então, é o quê? É um embargo lá no TRE? É um RESP. Tá lá, julgando recurso no TRE. Então, veja, o TRE deveria julgar esse primeiro que os seus advogados moveram. Poderia, né? Eles deveria, exatamente. Para que o TSE julgue o seu registro de candidatura. Não, então, o TSE não precisa dele, não. O TSE é o seguinte... Não, certo, não precisa, mas deveria. Por quê? Porque, veja, tem que decidir aqui embaixo primeiro para saber realmente se você pode ou não pode, se você está inelegível ou não, né? Você saber, não tem como registrar candidatura sem certidão. Então eu tenho as certidões, não foi transitado e julgado. Você que é ouvinte, o que é trânsito em julgado? É quando você chega na última instância. E aí não tem mais o que fazer. Aí você tem que executar. Não tem materialidade. Mas, Marçal, me permita, você foi condenado
pela Justiça Eleitoral. Então, pela lei da ficha limpa, qualquer condenação por um colegiado, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Eleitoral, você automaticamente, por mais que você recorre, porque o recurso não tem efeito suspensivo, o indivíduo, não só você, qualquer pessoa, fica inelegível. Essa é a regra. Você não está condenado em última instância. Aí saiu o RESP agora, eu não estou inelegível. Se o RESP sai agora, não tem inelegibilidade. Pronto. É isso que eu quero que você entenda. Certo. E beleza. Sim. O que eu estou diferente de estar validado para algo é você falar que eu estou condenado em última instância. O mais interessante é que antes de entrar na entrevista, eu estava vendo o filho do Lula com o enrosco que ele vai arrumar aí, que eu acho que vai ser uma cadeia essa semana para ele, no máximo até uma terça-feira. Inclusive, o presidente da República estava falando com os advogados do filho dele ontem no Planalto, no Alvorada. Lulinha vai ser preso, é? Provavelmente, pela loucura que ele acabou, pelo que a gente tá vendo. Aí eu vi a PGR se manifestando, olha que loucura, pedindo pro Lulinha ser julgado em primeira instância, não lá no STF. Por que não pediram pro Bolsonaro ser julgado em primeira instância? Olha que coisa, o que o PGR tem a ver com Lulinha? Tipo, PGR Sim. é para assunto do Estado brasileiro, não para filho de presidente. Sim. Mas aí ninguém fala nada. Eu acho isso maravilhoso. Irmão, é o seguinte, entendo o que você está falando, eu estou aqui por um milagre e eu creio na justiça de alguém que vai produzir. Então eu estou vivendo debaixo da provisão de Deus e ponto final. Sobre invalidar, o TSE tem até o dia 13, né, para deferir ou indeferir a candidatura. Como tem os recursos para correr, eu creio verdadeiramente que a gente vai inverter essa situação. Qual foi a tese da sua defesa lá no TSE? Vocês já apresentaram defesa? Já apresentaram defesa ao TSE? Lá no TSE não está correndo nada lá ainda, lá só tem a candidatura. A liminar é da Santana de Parnaíba, da cidade, onde eu moro. O RESP está no Tribunal Regional Eleitoral, está sendo julgado. Entendi. Mas até o dia 13 o TSE tem esse prazo para deferir ou indeferir. Se vai impugnar ou não a sua candidatura. E você tem até o dia 14 de setembro para substituir. Olha, foi indeferido, foi impugnado, aí eu vou colocar, sei lá, Zezinho no meu lugar. Aí você pode colocar alguém, o partido pode lançar um substituto até o dia 14 de setembro. Mas, ô Marçal, o pessoal fala muito, não, a candidatura de Marçal é uma candidatura laranja de Flávio Bolsonaro. O que é que você tem a dizer diante disso? Cara, se fosse, ele que iria correr por mim e resolver meus problemas. Eu estou resolvendo meus problemas sozinho. Se fosse, ele saberia antes do meu registro. Ele não soube, ele só soube depois que eu registrei. Como que é uma coisa laranja, sendo que eu estou decidindo isso sozinho? Você estava na equipe de marketing de Flávio? Porque saíram essas informações. Eu ajudei ele, eu declarei apoio e ajudei ele. E não tenho problema nenhum com isso, deixei isso tudo público. O Flávio veio almoçar na minha casa, com outros candidatos, então não vejo problema nenhum nisso. Agora, eu entrei, foi para vencer a eleição, eu não pedi autorização para ele, todos foram pegos de surpresa, pode perguntar para o próprio Flávio. E essa situação relacionada ao Renan Santos, e aí as pessoas levantam essa hipótese que seria uma estratégia, essa sua candidatura, para justamente confrontar o Renan no debate. Você seria ali um acessório ali, como se fosse o Padre Kelmo de 2026. Mas o Padre Kelmo terminou com 1%, eu terminei com 28% e fiz todo mundo ver o PT, o PSOL, esses comunistas com outro olhar. Eu acho que me chamar de Padre Kelmo pode ser uma honra, né? Porque a gente tá cheio de demônio e a gente tem que exorcizar esse país, principalmente o PT. Mas a sua candidatura é para combater o Renan Santos? Mas combater por quê? Se ele tá crescendo igual o rabo de cavalo para baixo, combater o quê? Eu tô mirado no Lula. Meu negócio é com o Lula. Não quero saber, não. Eu quero que o ciclo de escassez que faz o brasileiro ter que comer garganta de boi acabe agora, dia 4 de outubro. Uma pergunta a Pablo Marçal. O que ele faria para poder diminuir essa quantidade de empresas fechando no Brasil? Éder, também empresário aqui em Aracaju. Muito obrigado. Éder, pois não, Marçal? Grande Éder, obrigado pela pergunta. Você imagina, sou empreendedor em série, fui funcionário por 13 anos e entendo um pouquinho como é que funciona isso. O que está acontecendo?
como um governo quer que o povo dependa 100% dele, ele quer que essas empresas deem mal, quer que os super ricos sejam taxados, porque só tem uma matemática. Você taxa o super rico, ele leva a riqueza embora. Ou seja, não está compensando. A planta Brasil, o lugar onde o Brasil foi escolhido por muitos para prosperar, está ficando inviável. Por isso que tem, por exemplo, a Lupo, é uma empresa que saiu do Brasil e foi para o Paraguai, depois de 100 anos de operação. Aí você fala, mas por quê? Porque o governo está desenhando, é o modus operandi da última tacada do Lula, é fazer o povo ficar completamente miserável e dependente do Estado. É por isso que vocês têm que lutar. Se vocês lutarem de todo o coração para tirar, só para tirar esse governo que está aí, o que vai acontecer? Nós respiraremos, nós vamos passar uma régua na conta que eles fizeram, entregar para eles, eles não vão dar conta de pagar, e nós vamos ter que, a gente que produz, os 100 milhões de trabalhadores mais 20 milhões de empreendedores, nós vamos ter que carregar esse país no peito de novo e reconstruir. Eles fizeram um péssimo trabalho, gerando endividamento, aumento de imposto, ou seja, a gente que pode resolver está com um piano nas costas. Então um piano aqui em casa de cauda que precisa de 8 homens para carregar ele, então... Sim, sua candidatura, ô Marçal, se ela for impugnada, o caminho natural será apoiar o Flávio Bolsonaro? Impugnada, a gente vai subir mais uma instância, até chegar nisso. Agora, no segundo turno, caso o Flávio vá, que é o que tudo indica aí, pode contar com o meu apoio, é o que eu estou falando, eu não estou aqui querendo ser presidente, eu quero tirar o PT. Se de tudo ninguém quiser, minha vida vai seguir normal. Agora, se você quiser alguém com a cabeça boa, jovem, você imagina um cara com 84 anos sendo presidente do Brasil, você tem alguma coisa contra idoso? De maneira nenhuma. Quem não para na hora certa não respeita quem parou. Ou seja, você vê lá o rombo do INSS. Por que está o rombo do INSS? Porque um monte de gente não respeita quem parou. As pessoas que eu chamo de desfrutantes, que são as pessoas que trabalharam para construir esse país, estão desonrados agora por tantos ladrões que estão infiltrados no Estado, pegando um pedacinho de cada um aí dos que são aposentados. Não faz sentido nenhum. Minha sugestão, tá? Não dê o Brasil do futuro na mão de quem é do passado. Eu estava vendo uma foto que mexeu comigo. Em 89, Lula e Caiado estavam disputando a presidência do Brasil. E no país do futuro, os dois, com quase um com 80 anos, o outro vai fazer 80, estão na mesma disputa. Vocês estão de brincadeira comigo? Não faz o mínimo sentido esse negócio. Zero sentido. Não faz sentido. Agora, tenha calma com os meus colegas, viu? Você está muito afoito com meus colegas. Não nada, eu preciso de ser visto. E quem é água de chuchu, ninguém nem comenta. Tem um monte de água de chuchu aí que ninguém nem fala o nome. Um beijo no seu coração. Um abraço, Marçal. Tudo bom? Aracaju, tamo junto. Um abraço. Meu querido Flavão, você ficou revoltado aqui com alguma coisa, filho? Não, a entrevista foi boa, mas poderia ser melhor. Você pegou leve demais com o cara. Pegou leve? Foi. Com o Pablo Marçal? Entrevista de compadre da... Aí agora, meu amigo, eu tenho que agradar o seu... Tem que fazer a entrevista pelo seu bem prazer, pelo que você acha. Rapaz... Parecia compadre. Não, veja, as perguntas... Ô, compadre, Adilson. Peraí, Flavão, presta atenção. A entrevista foi propositiva, tem que extrair o que o cara tem de bom. Ele tem que falar sobre economia, que ele é um empresário bem-sucedido. Você parecia um fã do lado de um ídolo. Peraí, calma. Põe-se no seu lugar, viu? Põe-se no seu lugar, fique quieto aí. Qual é a situação? E o Marçal respondeu, meu amigo, sobre as polêmicas, se ele é laranja de Flávio Bolsonaro. Muita gente acha, né? Já, por exemplo, você pediu uma camisa um livro autografado. Você disse aqui, fora do ar. Você pediu um livro autografado. Você tem coragem de falar com ele? De dizer que ele era laranja de Flávio Bolsonaro? Rapaz, eu tinha. Você estava falando aqui que o cara né? Laranja de Flávio. Eu tinha coragem. Mas você tem como provar que o cara é laranja? Não, eu ia perguntar, né? Se ele era uma linha auxiliar. Mas eu fiz a pergunta, você não estava ouvindo, não, ô demente? Linha auxiliar pra você é um demente, você tá com demência, pelo amor de Deus, rapaz. Como você falou, mas foi de uma forma muito... O quê? Amena. Não, amena não. Eu fiz a pergunta necessária. Sobre a questão... Sobre a questão da inelegibilidade dele. Sei não. Eu achei... Amanhã o pau quebra nós dois aqui. Pronto. Amanhã a gente comenta. Pronto, mais, espero. Tá certo?